irmãos e irmãs, eu sou Vitória Pimentel, seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nós podemos vencer as tentações. Como eu disse antes, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal foi criado para ajudar você, jovem cristão, a vencer as dificuldades e dúvidas que a gente sempre tem. Para o vídeo de hoje eu separei aqui algumas coisas que podem te ajudar a permanecer firme e vencer as tentações e os pratos que o diabo sempre vem nos oferecer. Então já aproveita e se inscreve no canal para ficar ligado quando saírem os vídeos novos. Fique até o final desse vídeo para você não perder nadinha do que o Espírito Santo colocou no meu coração para passar para você. Então chega de enrolação, vamos direto pro vídeo. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a tentação de fato. A tentação no conceito cristão são situações que nos atraem, nos instigam a fazer o que é contrário aos princípios da nossa fé, as coisas que nós acreditamos e aos mandamentos de Deus. Basicamente é o que a gente considera como um pecado. E nós somos tentados o tempo todo, e principalmente quando a gente está prestes a receber algo da parte de Deus. Um exemplo perfeito aqui para mostrar para você. Jesus. O próprio Jesus foi tentado. Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. No final desse período, ele ficou com fome e o diabo apareceu para tentar ele ali, oferecendo para ele tudo e mais um pouco, mas mesmo assim ele resistiu para nos mostrar que é possível resistir, se você fizer do jeito certo. Mas então, Vitória, como que eu posso resistir? Porque eu sou tentada o tempo todo e eu nunca consigo mudar isso. Vamos lá ver então? Vamos ver o que Jesus fez para resistir? Mateus capítulo 4 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou à parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo levou ao monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe respondeu: Retire-se, Satanás, porque está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha aí como que Jesus venceu. Primeiro, ele estava preparado para viver aquela provação. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele já estava ali suando óleo da unção com um jejum desse. Estava numa fiação direta com Deus. Eu entendi a referência. Ele estava preparado para enfrentar a tentação. Segundo, quando finalmente ele teve fome depois do jejum, quando veio a fraqueza da carne, foi justamente onde o diabo apareceu, oferecendo para ele o quê? Comida. Não satisfeito com isso, vendo que Jesus estava resistindo, o que ele fez? Tentou colocar no coração de Jesus uma dúvida a respeito de quem ele era. Ah, mas se tu és o Filho de Deus, não, mas se tu és o Filho de Deus, se joga daí, porque ele vai mandar os anjos para te guardar. Você lê os capítulos anteriores, quando Jesus é batizado, vem uma voz do céu, que é a voz de Deus, e fala: Esse é o meu filho, a quem me compraz. Deus testificou ali que Jesus era o filho dele. E o diabo queria me meter o louco. Falando: Ah, mas então se você é mesmo o filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Querendo trazer uma dúvida a respeito de quem Jesus é. E o que Jesus faz? Como que ele resiste com isso aqui? Ele usa a palavra de Deus. E quando o diabo vê que não tem mais o que fazer, que Jesus está irredutível, ele bate em retirada, ele vai embora. Então essa é a maior lição que a gente pode aprender. Porque acontece isso com a gente. O diabo vem oferecendo o que a nossa carne quer. Aí você tenta resistir se apoiando na palavra de Deus. Aí ele vem retrucando, distorcendo as escrituras para tentar te enganar. Não, mas está escrito que isso aí também está escrito. Então, assim, não tem tanto problema assim. Como ele fez com Jesus. E quando ele vê que você está irredutível e que você está resistindo até o fim, ele ainda tenta colocar uma dúvida. Se ele não conseguir fazer você pecar, ele vai tentar colocar uma dúvida sobre quem você é em Deus, sobre o seu chamado, sobre você não ser digno de Cristo. Mas aí a gente olha essa passagem e vê Jesus vencendo, com respaldo bíblico ainda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6. Quer mais um? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Foi exatamente o que Jesus fez aqui. E eu acho isso lindo porque a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele para cumprir. E a gente vê na trajetória de Jesus ele fazendo isso o tempo todo. Ele falando, eu vim para cumprir a promessa, a profecia do profeta tal. Eu vim porque está escrito isso, isso e isso. Ele sempre cumprindo o que Deus já havia falado a respeito dele. E ele usa a palavra justamente para nos mostrar que o que está escrito aqui é o que vai fazer a gente vencer. Olha o que está escrito em Tiago, que foi o que eu citei aqui. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que Jesus fez? Submeteu-se a Deus, resistiu ao diabo e o que o diabo fez? Fugiu dele. Isso é a nossa maior prova de que a palavra de Deus é a nossa luz no meio das trevas. Um segredo para vencer a tentação está muito claro aqui. Submetam-se a Deus como Jesus fez. Oração. Jesus sempre vivia em oração. Se você vê a trajetória dele, ele está sempre conversando com Deus. Jejum. Nesse texto de Mateus, Jesus jejuou por 40 dias para conseguir passar por essa tentação. E a leitura da palavra. Não tem como fugir dessas três coisas. Basicamente, eu acho que em todos os vídeos que eu vou fazer nesse canal, eu sempre vou trazer isso, porque é o que alimenta o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é alimentado pela oração. O jejum santifica o nosso corpo, nosso espírito, consagra a nossa vida a Deus. E a leitura da palavra é o que alimenta o nosso espírito. Se você ler em Efésios 6, ali está escrito quais são a armadura de Deus, a couraça da justiça, a espada da palavra. As armas que Deus deu pra gente resistir no dia mal. E se você faz isso, se você se alimenta, se você alimenta o seu relacionamento com Deus dessa forma, você fica tão cheio de Deus que não tem espaço pro diabo. Ele pode vir te oferecer qualquer coisa que não vai brilhar os seus olhos. Qualquer coisa que o diabo te ofereça não vai te atrair, assim como foi com Jesus. Então, aplica isso na sua vida, que você vai ver o quão grandioso vai ser o trabalhar de Deus na sua mente, no seu coração, nas suas ações. Você vai ver que você vai vencer a tentação sem nem perceber que estava passando por uma tentação. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar seus comentários e, principalmente, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por uma tentação, que você acha que precisa ouvir essa palavra. É isso e até a próxima!